Fala galera, e aí 100%? Bom pessoal, hoje nós vamos estar estudando o círculo trigonométrico, continuação direta da aula da semana passada. Desde o início da aula agora eu já peço que sempre que vocês tiverem alguma dúvida me procurem. Os nossos recursos aqui para estar gravando essas aulas são um pouco limitados, então pode ser que alguma coisa não fique claro o suficiente para vocês. Lembrando também que vocês podem estar acessando outras videoaulas e recomendo até que vocês assistam outras videoaulas de alguns professores que possivelmente possuem recursos melhores para estar explicando esse conteúdo. Lembrando que a gente tem nossos canais de comunicação, ali eu vou poder estar atendendo vocês, tirando qualquer dúvida específica que vocês tiverem. Beleza? Bom, pessoal, como eu disse, a aula de hoje é continuação direta da aula da semana passada e é círculo trigonométrico. Bom, pessoal, o que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é uma circunferência orientado de raio unitário e centrada na origem. Foi o que a gente viu na aula passada. A gente tem uma circunferência centrada na origem com raio 1. A gente consegue determinar na circunferência o que a gente chama de arcos, certo? São as medidas angulares. Nesse caso, a gente está chamando os arcos de um ângulo θ. Beleza? Bom, isso é matéria da aula passada, então só uma pequena revisão. Uma circunferência centrada na origem de raio 1. Beleza? Esse é o nosso círculo trigonométrico. E aqui a gente vai estudar seno e cosseno de quaisquer ângulos. Bom, a gente viu também que o círculo trigonométrico é dividido em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, sempre contados em sentido anti-horário. Beleza? A figura indica muito bem isso pra gente. Então, tem uma circunferência centrada na origem de raio 1. Se eu tenho uma circunferência centrada na origem de raio 1, eu posso chamar ela de círculo trigonométrico desde que eu defina arcos para ela, ok? Esses arcos podem estar distribuídos em uma dessas quatro partes que eu divido a minha circunferência, que eu chamo de quadrantes, sempre contados em sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Bom, pessoal, agora sim, verdadeiramente começa o conteúdo novo dessa aula. A gente vai ficar provavelmente algumas aulas trabalhando isso para que isso fique bem claro na mente de vocês. Seno e cosseno de um ângulo qualquer. Para determinar o seno e o cosseno de um ângulo qualquer, eu uso o círculo trigonométrico, que é aquela figura que a gente viu até agora. E ele está bem aqui na tela para a gente. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente no círculo trigonométrico é que o eixo x, ou seja, o eixo deitado, vai se chamar o eixo dos cossenos. O eixo y, o eixo em pé, o eixo das ordenadas, vai se chamar eixo dos senos, ok? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora não é eixo das abscissas, nem eixo x, é eixo dos cossenos, nem é eixo das ordenadas ou eixo y, agora é eixo dos senos. Então, esses dois eixos vão dizer para mim quanto é o seno e qual é o cosseno de qualquer ângulo que eu quiser. Observe aqui, pessoal, que eu consigo descrever um triângulo retângulo, ó, tanto aqui quanto aqui. Eu tenho dois triângulos retângulos. Conforme eu vario o ponto P de posição dentro da minha circunferência, eu vou obter valores para seno e para cosseno diferentes. Certo? Se eu pego esse P e vario para cá, por exemplo, você pode observar que aí o valor para o meu cosseno vai se aproximar de zero, o meu valor para o seno vai se aproximar de 1. Por quê? Porque a minha circunferência tem raio 1. Então, quanto mais eu aproximo o P deste ponto B aqui, mais ele vai se aproximar de 1. E esse valor de Px aqui vai vir mais próximo de zero. Beleza? E o que é o seno e o cosseno do ângulo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que olhar é esse ângulo aqui, ó, o ângulo θ. Ele sempre vai ser contado em sentido anti-horário. Então, quando eu estou em cima da reta, é o ângulo 0. Quando eu venho para cá, por exemplo, 45, para cá 90. E assim por diante. Então, conforme eu ando dentro da circunferência, o meu ângulo aumenta, sempre em sentido anti-horário. Sempre nesse sentido aqui, pessoal. Beleza? Então, informações novas que a gente sabe. O eixo deitado, eixo com sono, eixo dos cossenos. Eixo em pé, eixo dos senos. Conforme eu vario o meu ponto P, o seno e o cosseno vão mudar. Beleza? Isso é importante para a gente até aqui agora, essa informação mais relevante para nós. Bom, outra informação relevante para nós agora é a seguinte. Bom, pessoal, observe aqui que conforme eu mudo de quadrante, o seno e o cosseno vão estar mudando. Certo? Se o meu ângulo, lembre que o ângulo sempre vai se movimentar em sentido anti-horário, sempre de A para A', para B', de B' para A, sempre em sentido anti-horário. Então, o seno na parte de cima vai ser positivo.
na parte de baixo vai ser negativo. O cosseno à minha esquerda vai ser negativo. À minha direita vai ser positivo. Beleza? Então eu tenho informações que a gente sabe. Eixo deitado, eixo dos cossenos, eixo em pé, eixo dos senos. Conforme eu vario o meu ponto P sobre a circunferência, eu também vario o valor do meu seno e do meu cosseno. Agora eu também sei que a parte de cima é positiva para o seno e negativa para o seno. E a parte de baixo negativa para o seno. Já os cossenos dentro da circunferência trigonométrica, a esquerda é negativa, a direita é positiva, como mostra a imagem para vocês. Beleza? Pessoal, falei muitas informações, se for preciso, pausem o vídeo e vão anotando essas informações, certo? A próxima figura vai dizer para a gente o porquê de estudar esses conceitos e estudar o círculo trigonométrico. Bom, pessoal, essa circunferência que aparece na tela para vocês é uma circunferência trigonométrica clássica, certo? Por que clássica? Porque ela aparece tanto os ângulos em graus quanto em radianos. E agora a gente vai ver a importância de usar todos aqueles conceitos que nós vimos lá atrás. Vamos relembrar eles? Primeiro conceito. O eixo deitado, que é o eixo X, né? Quando a gente conhece como eixo X, é o eixo dos cossenos. Então, nesse eixo aqui, a gente vai ter os valores para os cossenos. Esse eixo em pé aqui é o eixo dos senos. Então, nesse eixo aqui, nós vamos ter os valores para os senos. Nessa parte de cima, o seno é positivo. Nessa parte de baixo, o seno é negativo. Nesta parte da esquerda, o cosseno é negativo. Nessa parte da direita, o cosseno é positivo. Vamos olhar para o ângulo de 45 graus, ou o ângulo de π sobre 4 radiano. Observe o seguinte, pessoal. Olha aqui, 45 graus. Lembra que o eixo dos cossenos é o eixo deitado. Então, quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Observe o seguinte, pessoal. Eu não falei para vocês que do lado direito o cosseno é positivo? Então, aqui, ó, cosseno de 45 é positivo, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 também é positivo, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pessoal, lembrando que esses valores todos derivam do Teorema de Pitágoras. Observe que aqui eu tenho essa distância, eu tenho essa hipotenusa aqui, ó, que vale 1, que é o raio da nossa circunferência, beleza? E eu tenho esse valor aqui. Através disso eu consigo calcular o seno, o cosseno e também a tangente, que é através desses triângulos retângulos que aparecem. Ok? Então, se eu quiser calcular o cosseno aqui, eu uso esses valores que eu obtenho aqui. Ok? Pessoal, observe agora o seguinte. Ângulo de 225 graus. Olha aqui, eixo deitado, eixo dos cossenos. Quanto vai valer? Menos raiz de 2 sobre 2. Eixo em pé, eixo dos senos, menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Olha aqui. Do lado de baixo o seno é negativo, do lado esquerdo o cosseno é negativo. Agora, atentem a uma coisa, pessoal. Você observa que o 45 ele é simétrico ao 225. Se eu pegar a folha e dobrar ela na diagonal, o 45 vai estar exatamente em cima do 25. Certo? Isso significa que a gente tem um arco côngruo. Os valores do seno e do cosseno vão ser os mesmos, porém vão se alterar os sinais. Outro arco côngruo que a gente tem aqui em relação ao 45 é o de 135. O valor do seno e do cosseno vai ser igual, alterando-se apenas o sinal. Então, a gente tem que olhar em qual quadrante está para saber qual é o sinal desse ângulo. Por exemplo, se está no primeiro quadrante, seno e cosseno positivo. Anotem. Primeiro quadrante, se o ângulo está no primeiro quadrante, seno e cosseno positivos. Se está no segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Se está no terceiro quadrante, seno e cosseno negativos. Se está no quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Beleza? Bom, pessoal, como eu falei, recomendo que vocês procurem mais sobre esse assunto, é um assunto muito importante, círculo trigonométrico, beleza? Na próxima aula a gente vai deixar isso aqui um pouco de lado, vai começar a trabalhar dentro das funções seno e da função cosseno por si só, ok? Então, recomendo muito, mas muito mesmo, por essa matéria ser um pouco complexa, que vocês assistam videoaulas de outros professores
que provavelmente vão possuir alguns recursos melhores para estar explicando isso para vocês. Lembrando sempre, qualquer micro dúvida, por mais que você ache que ela seja uma dúvida idiota, me procurem que eu vou estar resolvendo ela para vocês, beleza? Mas me procurem mesmo, galera. Eu estou recebendo poucas vezes alunos me procurando, muitos estão indo apenas na internet procurando respostas e colocando lá. Isso vai prejudicar muito vocês lá na frente. Lembrem-se que a escola não é só nota, vocês precisam sair daqui, sair desse ambiente aprendendo alguma coisa, beleza? Bom, pessoal, no mais era isso, nossa aula de hoje. Até a próxima e fui!